Então, alunos, foi me solicitado por e-mail a correção da atividade número 5 dessa primeira parte aí de física, tá? Então, a atividade número 5 fala sobre o espelho côncavo e pede para você desenhar os raios notáveis. Esse desenho dos raios notáveis está sendo cobrado na maioria dos exercícios dessa primeira parte, tá? Eu vi ali que a questão 4 também pedia, se não me engano a 3. Então, essa regra que eu vou ensinar aqui agora, ela te ajuda a fazer os exercícios anteriores. Então, vamos lá. A imagem ao lado é virtual, direta e maior que o objeto. Então, você tem uma imagem virtual, ela é direta. O que é direta? Ela não é de cabeça para baixo, tá? Se ela fosse de cabeça para baixo, ela seria chamada de invertida. E maior que o objeto. Então, você está vendo aí que a mão que está sendo visualizada dentro do espelho é bem maior do que a mão, né, real. Essa imagem foi formada em um espelho côncavo em que o objeto, a mão de uma pessoa, está posicionado entre o foco e o vértice do espelho. Assim como na imagem ao lado, faça a representação utilizando os raios notáveis das imagens formadas no espelho côncavo quando o objeto é colocado. Então, aqui não é uma questão de múltipla escolha, é uma questão de resolução. Então, ó, primeiro, o que é um espelho côncavo? O espelho côncavo é o espelho onde você tem a parte espelhada aqui dentro, tá? Então, aqui é o espelho, é onde você se vê no espelho, esse lado de cá. Então, desse mesmo lado, lado espelhado, você vai colocar os 3 pontos que já estão aqui, que é o vértice, o foco e o centro de curvatura. O vértice você marca no próprio espelho, né? Então, aqui na pontinha do espelho, entre o espelho e esse eixo principal imaginário que a gente chamou de linha normal, tá? O centro de curvatura, porque se você pegar esse espelho aqui e fechar ele vai virar um círculo. Ele vai virar um círculo grandão. Então, o meio desse círculo é o centro de curvatura. Você não precisa desenhar o círculo todo, não. Se você identificar mais ou menos onde ficaria o centro desse círculo imaginário, você vai colocar lá centro de curvatura. E o foco é o ponto que fica entre o centro de curvatura e o vértice, fica no meio do caminho entre os dois, tá? Então, letra A. Você vai colocar um objeto, nós vamos colocar esse objeto aqui como sendo uma seta, tá? Porque é só para representar mesmo. Então, antes do ponto C, que é o centro de curvatura. Então, o objeto está aqui, ó. O objeto, antes do ponto C. Tá? Nós queremos saber como esse objeto vai ser visto nesse espelho, se será uma imagem real, se será uma imagem virtual, direta, invertida, como vai funcionar. Então, coloquei aqui, ó, antes do ponto C, antes do centro de curvatura. Então, ó, pediu para você desenhar os raios notáveis. Quais são os raios notáveis? O primeiro raio, que vai paralelo, né, na horizontal aqui, nesse caso, ele bate no espelho e volta pelo foco. Esse é o primeiro raio notável. Então, vamos desenhar esse primeiro raio notável. Então, ó, sempre desenhado na ponta mais alta do seu objeto. Então, todos os raios vão sair daqui, ó, tá? Sempre sai do ponto mais alto. Então, o raio que vem paralelo vai bater no espelho e vai refletir passando pelo foco. Esse é o primeiro raio notável. Vem paralelo a esse eixo principal preto aqui, paralelo a ele, bate no espelho e volta passando pelo foco. Qual é o segundo raio notável? Tá? O segundo raio notável é o raio que passa pelo ponto C, bate no espelho, que não tem como fazer aqui que o espelho está pequeno, e volta pelo mesmo ponto C. Tá? Então, esse é o segundo raio notável. Passa no espelho, bate e volta pelo mesmo ponto C. Ele bate e volta pelo mesmo caminho. Qual é o terceiro raio notável? O raio de luz que bate lá no ponto V vai voltar aqui, formando o mesmo ângulo aqui, ó. Esses espacinhos aqui tem que ser do mesmo tamanho, ó. Esse é o terceiro raio notável. E o quarto raio notável
é que todo raio de luz que vem aqui em direção ao foco, ó, passando pelo foco, bate no espelho e volta paralelo. É o contrário do primeiro. Então, vou desenhar ele. Não precisa. Mas vamos desenhar para vocês aprenderem. Então, aqui, ó, passa pelo foco, bate, volta paralelo. Repare que os 4 raios se cruzaram todos juntos. Todos aqui, ó. Todo mundo se cruzou aqui, ó. Beleza? Se cruzaram? Se cruzaram. Se cruzaram do mesmo lado da seta preta que eu desenhei lá no início? Sim, estão todos do lado direito. Ninguém formou-se do lado de lá do espelho, ninguém ficou do lado esquerdo. Todo mundo ficou do lado direito, inclusive se cruzaram do lado direito. Então nós temos uma imagem real, porque ficou todo mundo do mesmo lado. Real. Beleza? Primeira coisa. Segundo, o cruzamento é aqui, não é? Ó, aqui. Nós não começamos na pontinha, então a pontinha da seta também tem que ser aqui onde se cruzou. Então a seta vai ficar de cabeça para baixo, olha. Ela ficou de cabeça para baixo. Então é uma imagem invertida. Porque ela ficou de cabeça para baixo a imagem. Você vai se ver de cabeça para baixo se você estiver nessa posição do espelho. Beleza? E menor. Porque a seta que eu desenhei agora ela é menor do que a seta lá inicialmente do objeto. Essa é a correção da letra A. Vocês vão fazer as posteriores usando essas mesmas regras aí dos raios notáveis. O primeiro raio vem paralelo, bate, volta passando pelo foco. O segundo raio passa pelo ponto C, bate e volta pelo mesmo ponto C. Nem sempre vai dar para desenhar os 4 não, tá? Atente-se a isso. O terceiro raio vai pelo V, bate e volta formando o mesmo ângulozinho lá, ó. Preto, preto, ó, tem que ser do mesmo tamanho. E o quarto e último raio passa pelo foco, bate e volta paralelo. Nem sempre vai dar para desenhar os 4, hein? Depende da posição. O raio ele tem que bater no espelho. Então, se não der para desenhar, não precisa desenhar. Mas, no mínimo, você tem que conseguir desenhar 2 desses 4 raios. Tá ok? Depois eu corrijo as demais.